Você que pode, abre a sua Bíblia, por favor. 1 de Samuel, capítulo 17. Como nós vamos fazer algo profético nessa noite? Eu sei que você acabou de se assentar, mas eu queria pedir que você pudesse se colocar de pé. 1 de Samuel, capítulo 17. Abra a sua Bíblia, como quem está empolgado. Nós vamos ler do verso 45 ao 47. Pode deixar a igreja mesmo ler a Bíblia, não precisa nem colocar na tela. 1 de Samuel 17. Glórias ao nome de Jesus. Versículo de número 45, 46 e 47. Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Fecha a tua Bíblia, coloca sobre a tua cadeira, fecha os teus olhos e vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado por essa palavra tão pontual, tão poderosa para despertar a nossa alma, os nossos espíritos agora por dentro. Que seja uma mensagem não somente bonita, não somente bem elaborada, mas seja uma mensagem que venha nos despertar por dentro, Senhor, porque precisamos acordar, já é a hora. Aquele que vem virá e não tardará, por isso nós precisamos estar acordados na Tua presença. Te pedimos, Senhor amado, abra o nosso entendimento agora, quebranta o nosso coração. Fala, Senhor, não aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Que os nossos olhos sejam abertos para perceber o que o Senhor está fazendo e que nessa noite, mais uma vez, seja uma noite profética, uma noite de alinhamento, de graça, de salvação, de amor. E se o Senhor está aqui e há uma mesa preparada para nós, fique à vontade, Senhor. Sabemos que nessa mesa aquele que serve é o Senhor e isso nos constrange. O Teu amor nos constrange, mas nós queremos dar uma resposta em retribuição a esse amor, abrindo o nosso coração e Te dando a nossa atenção agora para ouvir a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos a tua cabeça. Hoje mesmo toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Foi o que Davi proferiu para um gigante. Que gigante? Golias. E apesar de ser um texto longo, eu não vou ler todo o capítulo 17, porque você já conhece a história, seja dos filmes que você já assistiu, e das vezes que você já leu o texto. Eu vou em alguns pontos específicos da história de Davi e Golias, mas eu quero que você dê o devido valor a toda a história que nós vamos mencionar aqui, trazendo ao teu coração, à tua memória, aquilo que Deus fez na vida de Davi e que fará hoje, 50 dias após a Páscoa, também na tua vida. Amém. Por quê? Ponto número 1. Quando o filisteu Golias começou a afrontar Israel, quando esse gigante apareceu e começou a trazer palavras de intimidação, a data que ele apareceu foi 10 dias após a Páscoa. E durante 40 dias ele aparecia de manhã e de tarde afrontando Israel. Agora, nessa passagem que nós acabamos de ler, estava se completando o 50º dia, 50 dias após a Páscoa, 40 foi de afronta. Chegou no 50º dia e o gigante estava lá afrontando toda a nação de Israel. Mas alguém percebeu na agenda de Deus aquilo que os soldados de Saul
não conseguiram perceber. Porque se eles tivessem percebido, eles não fugiriam com tamanho medo. Você lembra na história que quando esse gigante apareceu, nem o rei da época, chamado Saul, e nem os seus capitães e soldados conseguiram enfrentar esse gigante. Por quê? Porque eles eram fracos? Não. Porque eles faltaram discernimento espiritual para discernir tempos e épocas e estações. E a pior coisa que existe na nossa vida é dar um passo quando Deus diz não dê. Ou ficar parado quando Deus está falando ande. Então nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque 50 dias após a Páscoa, o número 50, Levítico 25, fala de um jubileu. E o que acontece no jubileu? Há um decreto espiritual para que se libertem todos os cativos. E tudo aquilo que havia sido roubado deve ser restituído. Nenhum soldado, nenhum general, nenhum capitão, nem o rei conseguiu se lembrar da palavra do Senhor. Mas um menino de mais ou menos 16 anos, acostumado com a rejeição do pai e da mãe, alimentado pelo Senhor no fundo de uma caverna, ainda se lembrava do seu secreto e disse: embora os tempos sejam tempos e dias de afronta, de deserto, eu entendo que pelas estações espirituais, ainda que eu esteja vivendo um tempo árido, o Senhor preparou uma mesa na presença dos meus adversários. Os soldados estão fugindo. Davi está compondo o Salmo 23. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e habitarei na presença do Senhor para todo sempre. Agora, que gigante é esse? Existem gigantes, e existem inclusive no dia de hoje, não mais com o nome de Golias, porque esse gigante na época, e o que acontece hoje também, se nós estávamos falando que essa afronta aconteceu no tempo de festa de colheita, 50 dias depois da Páscoa, Golias então chegou num tempo onde se esperava do povo alegria, se esperava do povo celebração, afinal de contas era a festa das colheitas, provisão, trigo, chuva, abundância, sinal que Deus abençoou a próxima estação. Mas é nesse cheiro de bênção, nesse cheiro de colheita, nesse cheiro de autoridade delegada, é nesse cheiro de algo novo que Deus está fazendo, que um espírito maligno chamado Golias é atraído. E toda vez que Deus está para derramar uma colheita nova, que Deus está para liberar uma nova alegria, uma nova estação, uma virada de chave, uma potestade do inferno com um sobrenome Golias, é atraído para tentar roubar a nossa alegria, para tentar nos afrontar internamente. E aí é aquele período que você vive: estou com saúde, estou trabalhando, minha casa está de pé e meus filhos estão bem, mas eu estou tão angustiado, eu estou tão afrontado, tem problemas que parece que não está rompendo. Por quê? É como se fosse o Golias, é o último teste antes de revelar os reis. O último teste dos céus para revelar o rei, ou os próximos reis, ou os reis e sacerdotes, é ser afrontado por um espírito chamado Golias. Agora nós temos duas opções. Na verdade, só uma. Quem não ouve o chamado para a guerra, não consegue acessar a realeza futura. O chamado para a guerra foi proposto para todos os soldados de Israel. Somente um ouviu o chamado da guerra. E somente um entrou na realeza que os céus estavam promovendo naquela data. Agora, Golias foi o nome do gigante de Davi. Vamos trocar e trazer agora para a tua vida. Os gigantes, eles continuam existindo e são muitos. Por exemplo, o gigante hoje, para você, para mim, é tudo aquilo que é maior do que você. Tudo aquilo que é maior do que eu é um gigante. Toda pressão emocional, toda crise,
Todo tempo na vida que a gente não sabe explicar o porquê estamos vivendo e passando por aquilo. Existem gigantes que podem estar fora, como também existem gigantes que podem estar aqui dentro. Gigantes que não é visto ao olho nu, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas dentro de você parece que tem um gigante, algo maior do que você, que parece que você não vai conseguir derrubar. Uma pressão no espírito, na alma, nas emoções. Eu não sei qual é o teu gigante, mas o gigante pode ser uma pessoa, por exemplo. O gigante pode ser um relacionamento. O gigante pode ser uma doença. Pode ser um problema emocional. Pode ser um abuso sofrido, a escassez, um luto, uma decepção, uma dor na alma, uma crise que se instalou na sua vida, na sua casa, na sua família. Cada um tem algo que parece que é maior do que você mesmo e que você não tem condição nenhuma para derrubar. É um gigante. Agora, Deus não nos chamou para poder medir o gigante. Deus não nos chamou para olhar o gigante. Deus nos chamou para derrubar gigantes. Deus não nos chamou para comparar o gigante com o gigante do irmão ou com a força de Deus. Deus nos chamou simplesmente para derrubar, destronar os gigantes que tentam se aproximar de nós. É para isso que Deus te chamou. Agora imagina a cena, monte essa cena e daqui a gente vai destrinchar a pregação. Que cena? Israel e os filisteus. Onde eles estão? Israel num monte, os filisteus do outro lado em outra montanha, e entre as duas montanhas um vale. Que vale? Que tu aprendeu um tempo atrás. O vale da sombra da morte. Onde existe um opressor, um gigante, chamado Golias. E como que era composto esse camarada? 3 metros de altura, armadura que pesava 60 quilos, quase que um peso de um ser humano. A ponta da lança que Golias carregava pesava 6 quilos, e à frente dele ainda ia um escudeiro. Pensa num homem aparatado, um espírito maligno praticamente. Agora, por que eu estou mencionando essas características? Pega essa estrutura, 3 metros de altura, armadura 60 quilos, ponta da lança 6 quilos, à frente ia um escudeiro todo armado. Transforma isso agora numa estrutura espiritual. Numa guerra na mente. Pega tudo isso que a Bíblia está ilustrando acontecendo fisicamente, de fato aconteceu, e traz agora para você qual o tamanho, quais são as características do teu gigante hoje. Às vezes a gente não é bom de guardar a promessa de Deus, a gente é bom de guardar os nossos problemas. A Bíblia manda você saber qual é a altura, a profundidade, a largura da dimensão do amor de Deus. Mas às vezes a gente esquece e a gente sabe a altura, a profundidade, a dimensão dos boletos que a gente tem que pagar. A gente esquece da altura, profundidade e dimensão do amor de Deus. Mas a gente lembra que 5 anos atrás aquele teu marido falou aquilo que você não gostou, que deu uma discussão, uma briga, que brigou com a sogra. Já viu que a gente tem dificuldade de guardar a palavra de Deus, mas muita facilidade de guardar o que não presta? De guardar ofensa. Não, calma. Você vai destronar gigantes nessa noite. Amém. Eu não quero que você olhe para mim triste, eu não quero que você ache que eu vim aqui hoje para trazer uma palavra de conserto. Não. Apesar de que não tem como separar a palavra do conserto. A palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Ela faz o que tem que fazer. Mas nessa noite eu vim como um pregador pentecostal. Vim trazer palavra de vitória para você. Vim trazer envelope que desce do céu. Te alegra comigo, calma.
Fique em paz. Agora, pega essas características, traz para os teus problemas. Porque você sabe muito bem qual é o teu gigante hoje. Talvez o teu gigante hoje tenha até CPF. Não olhe para o lado, porque possa ser que talvez esteja por aqui. Olhe só para o pregador, fique fixo aqui. Se você é casado, não se distraia aqui no altar. Agora, a gente esquece que Deus nos deu uma palavra, que o Senhor tem um grande amor para liberar sobre nós. Fixamos os nossos olhos, a nossa atenção no problema. E qual é o problema disso? Olha o que Golias proferiu para aquele arraial durante 40 dias. Me dê um homem que me enfrente, e quem vencer, um grupo vai servir o outro. Ou seja, esse espírito maligno chamado Golias faz uma guerra de altares, faz uma guerra de governo. Quem perder vai ter que servir o outro. É por isso que esse espírito age no medo, na intimidação, no você não vai conseguir. Você vai ficar travado, preso nisso aí a vida inteira. E aí mexe com as nossas emoções. A gente acaba não tendo peito para enfrentar, cede e acabamos servindo a intimidação do inimigo. Quem está entendendo? Agora, a boa notícia, como eu te disse no início, é que havia uma data. Alguém estava prestando atenção nessa agenda de Deus. Davi. Ele sabia que não era por ele, porque a história dele a gente vai entrar já já. Ele já era rejeitado. Mas não era por ele, não era pela capacidade daquele menino. Era porque estava na hora. Era porque simplesmente o Senhor decidiu, o céu disse. E tem coisa que quando o céu decide, o céu não quer saber se você está apto, com capacidade, se você está jejuado, orado ou fez teologia. Tem hora que quando o céu decide, diz, chegou a hora de fazer na tua vida. E aí quem é você para impedir quando Deus decide agir? Quando Deus diz, sai da frente, eu vou resolver. Sai da frente, deixa eu agir, me devolve o controle. Havia uma data, havia um jubileu. E dia 1º de junho de 2025, essa data se repete. São portais que se abrem no reino do Espírito. 50 dias após a Páscoa, vivemos um jubileu hoje. Então a primeira boa notícia é que nós vamos hoje derrubar, destronar gigantes da nossa vida. Nós vamos derrubar gigantes do nosso casamento, vai recebendo. Nós vamos derrubar gigantes na criação dos nossos filhos. Nós vamos derrubar gigantes na nossa saúde. Nós vamos derrubar gigantes na nossa empresa e no nosso trabalho. Vida financeira é gigante que tem que cair. Existe um portal espiritual de autoridade que o Senhor abre sobre nós. Agora, Davi, preste atenção no que Deus está fazendo. Põe a tua fé no lugar certo, para que você não se distraia mais. Eu quero trazer para você como destronar esses gigantes da tua vida. E só quem vai derrubar gigantes nessa noite, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro ponto para você destronar gigantes na tua vida, seja ele qual for. Na introdução você já identificou aonde você está lidando. Primeiro ponto, anote se você puder, ouça a voz certa. Ouça a voz certa. Verso 24. Mantenha a tua Bíblia aberta, por favor, em 1 Samuel 17. Olha o verso 24, o que está acontecendo aqui. Todos os israelitas, vendo aquele homem, vendo aquele gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Verso 24. Primeiro ponto. Davi estava nesse meio. Todo o exército de Saul começou o burburinho entre si, nas mesas, nas reuniões. Não se falava outra coisa durante 40 dias.
vocês viram como é grande aquele bicho? Ninguém consegue derrubar aquele gigante. Não existe ser humano na terra, não existe capacidade humana que possa derrubar aquele cara. Agora, se o Davi tivesse dado atenção aos mesmos soldados que estavam com medo, que estavam intimidados, ele jamais teria tomado a atitude de dar um passo de fé, de confiar no Senhor e de viver a história que nós estamos narrando hoje. É por isso que você precisa ouvir a voz certa e não a voz da opressão, não a voz dos pessimistas, não a voz dos maus conselhos, do medo. Porque quem nunca venceu um gigante vai falar para você que gigante não cai. Quem nunca teve um testemunho da ação e do poder de Deus em sua vida, vai dizer para você que casamento não se restaura. Quem nunca teve ação e intervenção divina na sua vida, na saúde, vai dizer que não tem jeito, que o diagnóstico é a morte. Mas quem já provou e viu do amor e do poder e da mão do Senhor, sabe que Ele ainda continua sendo o mesmo. Que Ele ainda continua sendo derrubador, perito, derrubador de gigantes. Independente da minha e da sua capacidade. Agora, você precisa ouvir a voz correta. E parar de ouvir vozes que não estão te levando a lugar nenhum. Vozes do medo. E nem sempre, às vezes, teus amigos não fazem de maldade. Eles nem sabem, mas às vezes preciso te falar uma dura verdade. Não é porque são todos teus amigos que são todos ungidos e de Deus. Às vezes, as pessoas nem percebem que estão dando voz a espírito maligno. As pessoas nem percebem que estão dando voz ao medo, à intimidação, à fofoca, à maledicência. Por isso que cabe a você discernir, essa voz que eu estou ouvindo, é Deus que está falando comigo? Ou é puramente a carne, a alma dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, dos críticos de plantão? Ou é Deus que está falando comigo? Os soldados estão fugindo, eu estou perseverando. As pessoas estão falando que não vai dar certo, mas eu estou aqui aguardando a promessa e a palavra que um dia eu ouvi do Senhor. Aí você pode achar assim, o tempo passou, parece que eu estou estagnado. Há alguns pensando aqui, ó. Parece que eu perdi tempo na minha vida, estou estagnado, voltei a estaca zero, o sentimento que alguns sentem hoje. Mas agora, olha só, o tempo passou, parece que eu não conquistei nada. É aí que está o erro humano. Porque a gente acha que sucesso é conquistar coisas. Quando o sucesso para Deus não é conquistar coisas, mas é aquilo que você consegue guardar mesmo quando o tempo passa. Não conquistei tudo que eu queria de coisas materiais, por isso eu estou infeliz. Larga de ser bobo, rapaz. Você conseguiu guardar a sua casa, você conseguiu guardar o seu casamento, você conseguiu guardar a sua fé. Olha o que Paulo fala no final da vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei $1 milhão no banco. Combati o bom combate, completei a carreira e tenho 3 empresas, 3 CNPJs que eu formei. Combati o bom combate, completei a carreira. Obrigado. Completei a carreira e sou um grande influencer no Instagram e no TikTok. Paulo escreveu o quê? Combati o bom combate, completei a minha carreira e eu guardei. Isso é sucesso para Deus. Agora, se tiver CNPJ, empresa, dinheiro, não é pecado não. Pecado é você trocar a fé por essas coisas. Pecado é você achar que você está sendo infeliz porque você ainda não tem essas coisas. Você está colocando a fé e a vida com Deus nesse mesmo nível, meu querido? Fala sério. A casa ainda pode ser humilde, o carro pode ainda não ser novo ou nem ter carro. Ainda pode ter dificuldades financeiras. Mas e quando tu bota um louvor? Mas e quando você senta na mesa, quase sem força, para orar, e você só fecha os olhos, de repente vem aquele arrepio, vem aquela lágrima,
Vem aquela presença que te fortalece e te consola. A gente não pode trocar isso por nada, irmão. A gente não pode trocar isso por contas pagas, empresa fluindo. Irmão, a gente não pode esperar nada mais do que deram para Jesus aqui no mundo. O que deram para Ele? Rejeição, cuspe na cara e cruz. Você ainda tem família, muitos amigos e irmãos. De vez em quando eles falam mal de você? Fala. A gente vai falar, o próximo ponto. Fala mal de mim, não vai falar mal de você? Fala. Eu sou uma pessoa tão boa, irmão, faço mal para ninguém. E tem gente que desce a língua em mim? Vai falar mal da gente, às vezes a própria família nos machuca, é ou não é? Mas você ainda tem família, tem igreja para congregar. Você não está tendo que ser crucificado na cruz, pelo menos não do lado de fora. Agora, internamente, você está levando a sua cruz todos os dias, sim ou não? Se alegra no Senhor, meu querido. Você não está falho, você não falhou, você não está com insucesso, nada disso, não. Tua carreira não acabou, tua vida profissional não travou, não tem nada de errado com você. Você está guardando a sua fé e se a trombeta toca hoje, você está na glória. Se você morre hoje, você está diante da face daquele que vive. Aleluia por isso. Amém. Agora ouça a voz correta, ouça a voz certa, porque vai ter gente que vai falar para você: fulano, tá ficando velho, hein? O tempo tá passando, hein? Tem gente que vai falar para você: a essa altura, você tá com essa frustração, tá dando errado nessa área de novo, você já tá velha. Tem vergonha na cara, não? Fulano, agora você perdeu tudo, hein? Já passou tempo demais. O tempo está passando e nada muda. Quem já ouviu isso? Que nada muda, você mudou. Você é outro. E se você tentar voltar para o teu passado, nem lá você vai conseguir ficar, você não é mais o mesmo. Você é outro. Você está melhor, mais ungido, mais cristão, menos estressado, mais cheio do fruto do Espírito, mais apaixonado, mais santificado. Ah, mas esse mês que passou foi terrível, você não sabe, você não estava na minha casa para saber o perrengue que eu passei. Você estava nos 40 dias de afronta de Golias. Mas sabe qual é a promessa para aqueles que, apesar das falhas, apesar dos erros, apesar das afrontas, continuam perseverando? A promessa é que o Senhor libere uma nova estação de glória, uma nova estação de testemunho, de fruto do Espírito, de dons, de ministério, de alegria sobre a tua casa. Aleluia! Ouça a voz certa. Segundo ponto, aprenda a lidar com a rejeição dos homens. Não é todo mundo que vai te apoiar. Não é todo mundo que vai apoiar a tua empresa, o teu projeto, o teu sonho, o teu ministério e o que Deus falou contigo, viu? Aprenda a lidar com a rejeição dos homens. Olha o verso 14 ao 16. O que está escrito: Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Só o verso 14. O que está acontecendo aqui? Abner era o comandante do exército de Saul. O comandante ia na casa das pessoas para poder recrutar os melhores filhos para o exército de Israel. Tá pegando? Agora o comandante de Saul está na casa de Jessé. O capitão de Saul está na casa de Jessé. Ele escolhe só 3. Davi não é nem lembrado. O único que teve coragem para peitar o gigante não foi nem mencionado, não foi nem lembrado. Foi rejeitado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelo capitão da guarda. Imagina a honra que era fazer parte do exército do rei. Até hoje, irmãos, até há pouco tempo atrás era mais honra ainda. Década de 90, início de 2000, quando falava assim: meu filho é do exército, meu filho é policial, meu filho... Não era uma coisa, o pai enchia até a boca para falar: meu filho é policial. Não é uma honra? Agora imagina, volta na época.
A maior honra que havia na época, você compor o exército do rei. Só 3 foi chamado, porque Davi era limitado. Não tinha capacidade mesmo humana para fazer parte do exército dos homens. Abner o rejeitou. O pai o rejeitou. Aprenda a lidar que as coisas não vão ser fáceis mesmo, não. Não é porque Deus um dia te deu uma profecia, uma palavra, que você veio no culto, se sentiu assim maravilhado, que tudo vai dar certo a partir daquela data. Aprenda a lidar com a resistência no teu trabalho, com pessoas que te julgam pela capa, que nunca sentou na mesa com você e acha você metido, que olham para você e dizem, nossa, mas não chego nem perto, não deve ter nem tempo para atender, julga o livro pela capa. Irmão, vai acontecer isso. Aprenda a lidar com a rejeição dos homens, porque quanto mais cedo você aprender a ser rejeitado pelos homens, mais rápido você é aceito pelo Senhor nos céus. Mais rápido você entende qual é a tua posição de filho e você é livre da opinião dos outros. Porque quando a gente luta para ser aceito pelas pessoas, no ministério, na igreja, no trabalho, na faculdade, onde for, quando a gente luta pela opinião das pessoas, qualquer crítica te paralisa. Qualquer resistência te paralisa. Não gostei da tua pregação. Aí você diz, também não prego mais. Não gostei do trabalho que você fez na mídia, também não quero mais. Fica ofendido. Não gostei do trabalho de você na diaconia, não abriu a porta direito. Irmão, aprenda. Se o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, foi rejeitado pelos homens, mas tinha lugar secreto com o Pai todos os dias, é a mesma coisa que o Senhor espera de você. Aprenda para você não sofrer. Aprenda a ser rejeitado pelos homens. Agora aprenda a levar e a sarar essa dor na presença do Senhor. Guarda uma coisa no teu coração: carência não se supre, carência se cura. Não tem como suprir uma carência, porque senão você vai ficar atrás de um, de outro, ciclos e ciclos e ciclos de frustração. Carência não supre, carência cura. E quando você cura aquele espaço, aquele vácuo, aquela carência dentro de você, que era do tamanho de Deus, você está pronto para servir todo mundo, inclusive quem te machucou. Inclusive quem foi embora, quem te traiu, quem falou mal de você. A igreja é um ambiente seguro para você ser machucado. E quem garante a participação do diabo no meio da equipe é o próprio Jesus. Quem garante a participação de Judas no meio dos 12 foi Jesus que chamou ele. Porque se tu fosse traído lá fora, tu ia ser arrebentado. É melhor ser traído no meio do corpo. Aquele que fez a ferida a ligará. É ou não é? Há muitas pessoas que ficam se lamentando as dificuldades do passado e não conseguem colocar os olhos no que o Senhor está fazendo agora. Pessoas que dizem para si mesmo, os meus pais, meu pai nunca foi presente, minha mãe, a minha família, o que me faltou no passado, me faltou conselho. Eu não tive as mesmas chances que os outros tiveram. Eu não tive as mesmas oportunidades. A minha família não foi sadia. Mas a família que tu tem agora não é tua? A que tu nasceu pode não ter sido sadia, mas e o presente que Deus te deu no hoje? Porque se tu tem uma família hoje, tu tem a oportunidade de fazer novo de novo, sem os mesmos erros. Tu tem a chance de ter um casamento sarado, tu tem a chance de ter filhos na presença do Senhor, tu tem a chance de orar na mesa com a tua mulher, tu tem a chance de não trilhar os caminhos dos teus pais. Agora é mais fácil ficar na sala da desculpa. Eu não tive chance, eu não tive oportunidade, o meu pai não foi presente, o meu líder me machucou. Sai, irmão, desse lugar e veja o que Deus está fazendo agora de novo para você. No carro tem retrovisor, irmão, que é pequenininho, só para ver as sinalizações de trás. Mas o que manda mesmo é uma janelão, um para-brisa que está na frente aqui, ó.
Tenta dirigir só olhando no retrovisor para ver o que tu vai fazer. Para de olhar para trás, irmão. Olha o que Deus está fazendo hoje na tua vida. Por quê? Porque o Senhor mandou você deixar pai e mãe, lembra disso? Deixará, pois, o homem pai e mãe, e se unirá a sua, e os dois serão uma só? Muito bem. Quando você deixa pai e mãe, está implícito no texto que você deve deixar também os demônios do pai e da mãe. Deixa teu pai e tua mãe. Deixa aquelas manias. Deixa aqueles demônios. Deixa aquelas brigas. Se une à tua mulher. Faz uma nova casa na minha presença sobre a rocha. Porque deixar pai e mãe é deixar o passado dos pais também. As feridas dos pais também. É por isso, aqui eu vou te dar um grande mistério, vou adiantar semana que vem, que o Senhor nos faz andar pelo deserto. Ouça agora, não perde por nada. O deserto é a oportunidade dada por Deus para vencermos os pecados dos nossos pais. Porque no deserto, os nossos pais murmuraram. No deserto, temos a oportunidade de adorar e fazer uma festa ao Senhor. Como eu saio da estação de deserto, veja se você já tem uma mesa preparada com a tua família e Jesus no meio dele. Porque enquanto isso não for real, estampado no teu espírito, você não muda a estação desértica da tua vida. Deserto é Deus dizendo para você: você vai murmurar comigo igual teu pai também murmurou? Deserto é Deus olhando para você: você vai agir igual tua mãe, igual teu pai, igual teus avós? E eu não estou colocando carga sobre os nossos pais. Eu estou dizendo que você tem a oportunidade de não ir pelos mesmos erros. De aprender a adorar a Deus como eles talvez não conseguiram. Você tem oportunidade. Aleluia. Por isso existe o deserto. 3. Afaste-se dos ladrões da fé. Afaste-se dos ladrões da fé. Verso 28 e 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que eu fiz agora, meu irmão? Fiz somente uma pergunta. Te afaste de ladrões da fé. Olha para mim. Existem conselhos, e existem críticas, e existem palavras que a gente tem que parar para ouvir. Porque são críticas e conselhos feitos com respeito por pessoas que nos amam, com carinho. Pessoas que se importam com a gente, que falam a verdade olhando nos olhos, porque nos ama. Agora existem críticas que são nocivas, destrutivas, que não é feita por amor, é feita por alguém que não está trilhando o mesmo caminho que você, e que escolheu criticar por não entender, tomar o lugar de Deus, julgar. Dessas você precisa aprender a se afastar. São ladrões da fé. Porque ou você vai ficar com a palavra de Deus a seu respeito, ou com essas pessoas que estão minando as tuas forças. Deixa eu te dar algumas dicas aqui, que eu preparei para você. Toda crítica, ela dói. Mas tem crítica que dói um pouco mais. Quando que a crítica dói um pouco mais? Primeiro, quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado. E não estão. Quem que está criticando Davi agora no texto? Eliabe, o próprio sangue do sangue, carne da carne, mesmo ventre profético, mesma casa. Agora está criticando o próprio irmão, humilhando publicamente o próprio irmão. Isso dói mais. E sabe qual é às vezes o maior problema de uma igreja, de uma comunidade, de uma instituição, de uma empresa? Não são os ataques que vêm de fora. O maior problema às vezes é o fogo amigo. É quando está do lado e existe aquele famoso beijinho na face aqui, ó. Amigo. O maior problema às vezes de uma igreja não é o diabo se levantar lá fora e mandar míssil, burdoada sobre o mapa.
irmão, isso aí os anjos do Senhor pelejam por nós. Contra o arraial do Senhor não vale encantamento. Diga glória. Mas e quando nós aqui de dentro abre a porta para o próprio diabo se assentar no culto? Quando é nós daqui de dentro, sangue do sangue, carne da carne, que afronta os nossos irmãos com a nossa boca. Oh meu Deus, ouça o meu espírito profético mais uma vez. Segundo, quando que a crítica dói mais? A crítica dói mais quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. O texto diz que Eliabe era o irmão mais velho. Eliabe viu Davi nascer, Davi crescer, ser ungido, receber a promessa. Estava mais tempo do lado de Davi. Dói mais quando vem de gente que está com a gente mais tempo, é ou não é? Agora, por quê? Porque o que preocupa Eliabe não são os defeitos de Davi. O que está fazendo o irmão mais velho criticar Davi não é as limitações dele, porque ele é menino, fraco, pequeno. É porque Davi teve a coragem que ele não teve. Às vezes tem pessoas que nos criticam, querido, que critica você, não é pelos teus defeitos, é porque você está tomando certas posturas de santificação, de alegria, de buscar ao Senhor, que elas não estão tendo coragem de fazer. Já viu pessoas felizes que incomodam outras? Você quer incomodar alguém, fique feliz. Fique pleno, irmão, fique de boa, fique feliz. Aquela pessoa que tudo... É o Igor. O Igor está aqui, está sempre de boa. Eu vou falar dos irmãos hoje depois. Como é que você está, Igor? Estou de boa. Não tem tempo ruim. Incomoda. Tem gente que diz, aquele menino, né? Ai, meu Deus do céu, ele está sempre feliz, que raiva. Tem gente... eu estou mentindo? Tem gente que tem raiva da alegria do outro. Então para e pensa que às vezes você está sendo criticado não é pelos teus defeitos, é porque você está andando na direção que Deus te mandou. Ah, você é bajulador, você é Bíblia, você está atrás de pastor, você não sai da igreja. Eles queriam ter essa coragem e não tem. Eles queriam ter essa disposição que você está tendo e não tem, então é melhor falar mal. É melhor criticar. É melhor apontar para tentar roubar a nossa alegria, a nossa paz. Quando que a crítica dói mais? Quando é todo dia. Olha o verso 29. Olha o que Davi diz. Respondeu Davi: que fez eu agora? Isso é resposta de irmão que já está de saco cheio, não é? Eliabe diz: rapaz, o que tu está fazendo aqui? O que eu fiz agora? Em outras palavras, Davi está dizendo: cara, você não vai largar do meu pé, não? O que eu estou fazendo de errado agora? Quando é todo dia, quando é constante, quando não existe nada de bom em você. Você só erra, só apedreja, só discipula mal, só não tem tempo, só é errado. O que eu fiz agora? Agora traz para a tua vida. Dói mais quando é todo dia. E quarto, penúltimo, para a gente poder fechar essa parte. Dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão, diz assim, ó: quem deixaste aquelas ovelhas pequenas? Olha no final. Eu bem conheço a presunção do teu coração e a tua maldade, porque você veio até aqui só para ver a peleja. Dói mais quando a pessoa julga o que você está fazendo, acha que sabe o porquê você está fazendo o que está fazendo. Síndrome de Deus. Dói mais essa crítica. Julga a intenção do coração. Já viu? Não sei você nunca fez isso, você é maravilhoso. Mas já viu quando fulano está fazendo isso, só pode ser por causa daquilo. Síndrome de Deus. A gente conhece as pessoas por dentro agora? A gente sabe as guerras das pessoas agora, o que elas enfrentam? Mas a gente é bom de julgamento. E para terminar, dói mais quando o crítico visa humilhar você em público.
Quando Eliabe fala assim, olha a pergunta que responde a Davi: cadê aquelas pouquinhas ovelhas que você cuida? Ele está na frente dos outros soldados. Na frente de todo mundo, Eliabe diz: cadê as tuas ovelhas, ó Davi, criador de ovelha? Tuas poucas ovelhas, volta para ela, o que você está fazendo aqui? Por isso que quando é conselho e é com amor, não se fala na frente dos outros. Não se fala para terceiros, se fala quem é de direito olhando nos olhos. Aleluia. Agora, como me prevenir disso? Como sair disso? Qual atitude eu devo ter com os ladrões da fé? Verso 30 é a resposta. Olha para o teu texto. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. A atitude de Davi não foi brigar, a atitude dele não foi questionar, não foi bater boca, foi desviar dele e dizer: irmão, eu não tenho tempo para responder os teus questionamentos. Eu vou avançar no que Deus tem para a minha vida. Tem coisa que não é pessoal, irmão. Tem coisa que é espiritual. Tem coisa que é a unção que você carrega que incomoda os muitos demônios que as pessoas têm. Tem coisa que não é pessoal, não. Tem coisa que você foi chamado para ser libertador, vai incomodar os outros mesmo. Vai te zicar o coração dos outros mesmo. Tem gente que não gosta do fulano. Por quê? Não sei. É porque o fulano tem unção. Você está com algum bichinho dentro de você que está sendo incomodado. São as coisas que eu mais ouço na minha vida. Sabe quais são as coisas que eu mais ouço? Sabe? Primeira coisa que eu mais ouço na vida: PR, amo você. Ouço bastante, por incrível que pareça. Mas segundo, sabe qual é a coisa que eu mais ouço? PR, me perdoa. Te julguei. Eu não tenho culpa se a unção de Deus incomoda os bichos que tem dentro de alguns. Não tenho culpa nenhuma. Assim como você não tem culpa de incomodar algumas pessoas com a unção que você carrega. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai ficar mais leve. E o quarto e último ponto, penúltimo ponto, Jesus nos ajuda. Agora sim, anote isso. Volte para a definição da voz de Deus. Volte para a definição da voz de Deus. Verso 38 e 40. Vai na sua Bíblia comigo, por favor. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso nem andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de Saul de sobre si. Olhe para mim. Isso é muito sério. Saul se acovardou, era o rei da época. Se acovardou, se frustrou, se intimidou com Golias. E quando chegou um menino corajoso para enfrentar Golias, Saul projetou sobre Davi a sua frustração. Davi, já que eu não consigo, eu não tive coragem e Deus não está comigo, e você vai fazer a missão que Deus me confiou, então você vai usar o meu padrão, a minha armadura. Saul então começa a montar um padrão de como ser em Davi. Com a couraça, com o escudo, com a espada, o capacete de bronze, relacionado a uma forma de pensar. E quando Davi tenta partir para a batalha, ou seja, seguindo aquilo que Deus o havia confiado, o texto diz: eu não consigo nem andar, nem me mexer. Olhe, existem pessoas que estão travadas hoje no emocional, travadas no espiritual, travadas no coração, porque alguém um dia projetou sobre você frustrações da alma. Alguém um dia projetou sobre você exigências e frustrações da alma, do espírito, que não vieram da parte de Deus, e que travou a tua caminhada, travou a tua vida espiritual, travou a tua vida de oração, travou a tua vida de lágrimas, de paixão pelo Senhor.
Mas a própria palavra diz, Davi tirou aquela armadura. Existem armaduras, padrões que foram impostas sobre nós, que precisam ser arrancadas. Formas de ver, de pensar. Tem coisa, irmão, que você só pensa hoje o que pensa porque alguém te falou de um jeito. Você criou um padrão, uma ótica, que você jamais pensaria assim se você tivesse contato com as pessoas certas. Então, às vezes, por acreditar no conto, por acreditar no que falaram, ou por alguém machucado chegar perto da gente e sangrar sobre nós, sem você perceber, você está recebendo uma armadura de Saul, porque Saul representa o frustrado, o que está sangrando, e sem você perceber, foi se colocando em você, e hoje você se encontra travado. Por quê? Porque você talvez não teve a oportunidade ou não quis fazer o que a Bíblia te manda fazer. Vai ter com teu irmão, resolve tua causa com ele, ouça os dois lados, ouça a verdade da palavra. Não, eu fico com um lado só. Armaduras espirituais, padrões das trevas me travam. E essas armaduras de Saul, essas palavras de sangue, esse sangramento espiritual, vai cair por terra hoje da tua vida. Vai cair por terra do teu coração, da tua alma. Vai cair por terra esse pensamento de que está travado, não está indo. Eu estou indo no culto só por temor a Deus, mas parece que não está fluindo. Essa armadura vai sair de você nessa noite. Essa concepção, essa visão fechada, essa ferida, esse rombo na alma vai ser sarado pelo óleo do Espírito hoje. Porque tu não foi chamado para andar com a armadura de Saul, tu foi chamado para fluir na definição da voz de Deus, do que o Senhor falou a teu respeito. Aleluia! Agora tu precisa identificar, tu precisa reconhecer, se arrepender e pedir ao Senhor que arranque esses padrões humanos da tua vida. E por último, Davi se apressou para derrubar o gigante. Verso 48 com verso 24, eu quero comparar. Olha o que ele viveu. Verso 48 diz assim: sucedeu que, dispondo-se o filisteu, o Golias, a encontrar-se com Davi, este mesmo se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao gigante. Onde você já ouviu isso? O gigante disse: é você? Ok, deu um passo em direção a Davi. Davi saiu das fileiras e foi correndo para cima do gigante. Ele disse: esse filisteu não tem aliança. Ele se apressou a resolver o problema. Sabe o que eu preciso dizer profeticamente para você? Tem coisa que hoje, agora, até as 22 horas de hoje, você precisa correr para resolver o teu gigante. Você precisa correr para resolver o teu problema, porque foi dada uma ordem do céu para te favorecer. É agora, é hoje, é nesse tempo, é nesse portal que está se abrindo e você não pode perder o bonde. Você não pode ficar para o lado de fora. Então é agora. Aquela reconciliação é agora. Aquele pedido de perdão é agora. Aquele arrependimento daquela prática oculta, escondida, é agora. Abrir mão do que está te matando por dentro e você nunca teve coragem de falar para ninguém, é agora. Voltar para Jesus é hoje. Se entregar ao Senhor é para ontem. Porque os céus estão favoráveis para acelerar a tua caminhada. Agora você precisa se apressar. Apressou-se Davi. Foi correndo para cima do gigante. Nenhuma desavença, nenhuma ofensa, nenhuma frustração. E Davi, imagina Davi correndo, sai da fileira, arranca capacete de Saul, couraça para tudo que é lado, arranca espada e escudo que não foi Deus que deu, estrutura que não foi Deus que concedeu. E o que Davi faz? No ribeiro, 5 pedras lisas, na definição da voz de Deus. Você é um pastor de ovelhas. Você está
você aprendeu a defender ovelhas com a funda. Volte para a definição da voz de Deus. Ele passa a mão em 5 pedras lisas, mas ele só usou uma. E ele vai então se apressando para derrubar aquele gigante. Agora, ele reconheceu que a vitória vem de Deus. Foi como começamos o culto, verso 45 a 47. Hoje o Senhor me entregará a tua cabeça em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus sobre Israel. Ele reconheceu que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do... Você tem que se preparar sim, você tem que estudar sim, tem que acordar cedo sim, tem que trabalhar sim, mas olha aqui para mim. Devolva o trono de glória do teu coração para o eterno. Devolva o trono de dependência para Jesus. Porque em vão é acordar cedo, trabalhar tarde, o dia inteiro, dormir tarde, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa. A provisão vem do Senhor, a liberação vem do Senhor, os planos vêm do Senhor, a última palavra ainda vem do Senhor. Mas o trono do teu coração precisa sair da mão de Golias nessa noite. Volta o trono do teu coração ao Senhor, a depender unicamente da voz do Senhor. Sabe por quê? Quando Davi foi para a batalha, ele já foi ungido, ele não foi de qualquer forma. Capacete de bronze de Saul não cabe na cabeça de quem recebeu óleo de profeta. Quando ele vai para a batalha, e ele tenta enfrentar, ele vai enfrentar aquele gigante, e Saul tenta padronizar ele. Irmão, quem um dia pisou naquele lugar sagrado, no Santo dos Santos, quem um dia foi tocado pela glória de Deus, quem um dia acessou o fogo do Espírito, quando agora sofismas de fora tentam sangrar o coração de um adorador, o óleo que tem dentro é mais forte da pressão exterior. Querido, as nossas lutas vêm para nos pressionar, e a nossa adoração vem para pressionar as nossas lutas. É assim que funciona. Sabe por quê? Quando Davi foi, ele já tinha sido ungido. Lembra que eu falei que o comandante de Saul estava na casa de Jessé e rejeitou Davi? Você está aqui? Amém. O comandante de Saul rejeitou Davi, lembra? Sim. Ele foi rejeitado. Mas quando a terra e os homens nos rejeitam, fique em paz. Existem os olhos do Senhor sobre nós. Porque os dias se passaram, e poucos dias depois, um outro capitão chegou na casa de Jessé. Só que agora era capitão do alto. Um outro general chega na casa de Jessé. Só que agora não tinha patente do exército de Saul. Ele era somente o maior profeta que havia na época. O capitão do exército de Saul, enviado para acolher Davi, o rejeitou. Mas agora o maior profeta da época, chamado Samuel, está na sala da casa de Jessé com a botija de azeite na mão e disse: ninguém senta na mesa para comer enquanto que vocês rejeitaram não chegar para comer com a gente. Manda buscar Davi. E quando chega Davi, o rejeitado, o humilhado, o esquecido, esculhambado, criticado, quando chega Davi, Deus quis escolher Davi para uma grande missão. Não foi porque ele era. É isso que você precisa entender, meu amado. Não é porque você é bom, não é porque você fala bonito, não é porque você é arrumado, é porque o Senhor escolheu você no ventre da tua mãe para uma grande obra. Quando chega Davi, o Senhor, o Espírito do Senhor fala ao espírito de Samuel: Samuel, fique de pé. Você está diante do rei de Israel. Davi é ungido naquela tarde sobre toda a nação de Israel. E quando ele vai enfrentar agora esse gigante, ele não está na armadura de Saul, ele não está na crítica dos irmãos, ele não está na humilhação da família, ele não está na rejeição do pai,
Quando ele chega para enfrentar, ele se apressa, porque a unção agiliza, a unção apressa, a unção faz correr. Ele se apressa a ir para cima do gigante, porque ele está embebido pelo azeite do Espírito. Existem coisas que você fugiu até o dia de hoje, mas tem óleo na tua cabeça hoje para você, tem azeite para você, tem unção para você. Para de correr do teu gigante, do teu problema, para de protelar, de impedir aquela reunião, conversas difíceis. Tenha logo, conversa logo, libera perdão logo, mas flua o teu ministério, flua a tua unção, volte a pregar, a cantar, a dançar, mas volte para o que Deus tem para você. Tu não foi chamado para ser ofendida. Tu não foi chamado para entregar a tua espada na mão de Jezabel. Tu não foi chamado para abrir mão do cajado que Deus te deu. Vamos lá, pastor, mas eu pequei, eu caí. Confesse os seus pecados uns aos outros. Se submeta à liderança desta casa e vamos ganhar essa cidade, meu querido. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Fecha os teus olhos um pouco. Estenda a tua mão para o alto assim, deixa o Senhor te ungir agora. Deixa o Senhor liberar óleo, azeite sobre a tua cabeça. Aí no teu lugar mesmo, deixa o Espírito te tomar por dentro. Deixa o Espírito te ungir agora. Eu quero declarar que todas as armaduras de Saul sejam arrancadas agora. Ai, 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 e se você sentir de Deus, arranque aí do teu corpo, tira do teu coração, arranca da tua mente, mas vamos lá, é hora de você voltar a fluir, é hora de você ser crente de verdade. Xaralamandaralabacá, fique de pé comigo, você que pode, no mesmo espírito, na mesma fé, comece a liberar a sua boca, a sua adoração para o Senhor. Como quem crê, como quem acredita no que está sendo liberado. Sim, se aproprie da mensagem, se aproprie da palavra, se aproprie do que foi liberado. Saia de ambientes agora de dores. A mão do Senhor te resgata de ambientes de sofrimento, ambientes de dores, ambientes de cativeiros espirituais. Ei, 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 sai daí! Sai daí agora! Sai daí agora! É você e Deus rompendo pela fé. É você e Deus rompendo no espiritual, no sobrenatural agora. Deixa o Senhor mover sobre a tua vida.